Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Damos graças a Deus por essa rica e feliz oportunidade, quando nós estamos aqui para estudar a lição de número 3, 17 de abril de 2022, cujo título da lição é O Discípulo e a Lei. O nosso primeiro tópico da lição diz: Jesus cumpriu toda a lei. O primeiro subtópico é um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor Jesus começou a ensinar, o seu propósito nunca foi de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Ora, o que significa lei? O que nós entendemos por essa palavra? Lei é uma norma jurídica criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. Normas não é lei. Lei é uma espécie de normas feita pelo setor competente, é uma declaração solene e escrita da vontade do legislador. Tem caráter geral e obrigatório. Lei é o que está escrito. Norma, embora não seja lei, mas deriva-se da lei, que também deve ser cumprida. O objetivo da lei é controlar o comportamento humano. O que seria obrigatoriedade? É uma pressão moral, é tudo que não deixa ou permite escolha. O que significa facultativo? Tudo que é optativo, que pode ou não ser feito, que pode ou não ser obedecido. O que vem a significar isenção? É uma dispensa, é uma desobrigação. Será que nós não somos obrigados a obedecer à lei moral de Deus? Se nós não somos obrigados a obedecer à lei moral de Deus, por quê? Será que a lei moral de Deus ela está isenta? Será que a lei moral de Deus ela foi abolida, foi anulada? Ou será que a lei moral de Deus tanto faz? Será que ela é facultativa? Se não há lei, não pode haver conhecimento do pecado. E logo, não havendo conhecimento de pecado, não pode haver pecado. Pois 1 João 3:4 diz que pecado é transgressão da lei moral de Deus. A lei existe antes do mundo existir. Não é como alguém pensa que a lei veio 430 anos depois. Ora, a lei existiu antes da fundação do mundo. Ezequiel 28:16 que diz: corrompeu o teu coração e pecaste. Isto em relação a Satanás. A lei existiu no Éden. Isaías 43:27 diz: o teu primeiro pai pecou, ou seja, Adão pecou no Éden. A lei existiu após a queda do homem. Gênesis capítulo 13, versículo 13, que diz: os homens de Sodoma eram grandes pecadores. Ora, como isso pode acontecer se não houvesse lei? Porque Romanos capítulo 3, versículo 20, diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 4:15 diz: onde não há lei, também não há transgressão. Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo disse que não teria conhecimento ou conhecido o pecado senão através ou por meio da lei. Ele ainda acrescenta Romanos 3:31 que a graça não anula a lei, antes confirma. Mas alguém pode dizer, ora, Jesus deu um novo mandamento, isso está escrito em João 13:34. O que dizer então de 1 João 2:7 que diz, não vos dou novo mandamento, mas antigo? Ora, Levítico capítulo 20, esse capítulo 21, versículo 24, e Levítico 24, 20 e 21, fala sobre a lei de talião, dente por dente e olho por olho. Mateus 5:43
E Lucas 6, 27 a 35 fala que nós deveríamos aborrecer os nossos inimigos, mas Mateus 5, 48 diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Ora, a mudança não foi na lei, enfim. A mudança foi no caráter e na característica da lei. A expressão não penseis, nomizo, um verbo grego que significa considerar, pensar, impor, e catalio, que significa arrancar, destruir ou anular, de acordo com João 10 e 35. Nomizo, que diz não pense, ou seja, não permita este tipo de pensamento nas suas mentes. Não permita nem por um minuto, não permita nem por um momento que eu vim revogar a lei. Ora, o modo negativo nesse texto dá-nos a entender que outras pessoas já pensaram isso que ele agora estava contradizendo. Segundo tópico do primeiro tópico, Jesus não veio destruir a lei. Ora, para muitos, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. João capítulo 5, versículo 18. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus critérios, de acordo com Mateus 26, 59 a 61. Ora, para muitos, Jesus era um anomista, um antinomista. O que vem ser anomista? Vem de anomia, que significa ausência de lei. Jeremias 7, versículo 8 ao 10, o povo que queria viver sem lei. A anomia, embora signifique também ausência de norma, mas também existindo essas normas, a sociedade não lhe dá um devido valor, continuando com a conduta proibida por ela, como se essas normas não existissem. O antinomismo é de antinomismo é contra a lei, ou então em situação em que se verifica entre duas normas incompatíveis, pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico e tendo o mesmo âmbito de validade. Caso isso venha a acontecer, qual delas devem ser aplicadas? Ora, Romanos 13, 1 e 2 diz que nós devemos obedecer a todas as autoridades terrenas, porque todas elas foram constituídas por Deus. Mas Atos capítulo 4, versículo 19, Atos capítulo 5, versículo 29, diz que importa obedecer a Deus do que ao homem. Ora, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Obedecer aos homens e obedecer a Deus. Agora, obedecer aos homens, desde que as suas ordenanças, os seus preceitos, não entrem em conflito ou contradição com a palavra de Deus. Desculpem. Outra coisa, Colossenses 3 e 20. Vós, filho, obedecei aos vossos pais em tudo. Será que um filho crente pode obedecer a um pai ímpio em tudo? Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 17. O faraó mandou as parteiras matar os filhos das hebreias no parto que nascessem homem. Porém, elas temeram ao Senhor e não fizeram assim. Será que elas pecaram por ter desobedecido a ordem de um faraó para obedecer à ordem de Deus? Não. Mas qual critério usar quando duas leis entram em conflito, quando se tornam incompatíveis? Primeiro, critério cronológico. Se houve entre as normas distância temporais, de modo que a segunda, editada posteriormente, revogou a primeira. Segundo, critério hierárquico. Aplica-se a hierarquia das normas segundo a visão piramidal, tendo a palavra de Deus como vértice entre Deus e o homem, Atos 5, 29. Terceiro e último critério, o critério da especialidade, na qual a lei especial afastará a aplicação daquela tida como geral. Jesus cumpriu a lei, ele veio devolver o verdadeiro sentido da lei, ele aprofundou a lei. Marcos 10, 11 e 12, Mateus 5, 27 e 28.
e conferindo com Mateus 5,32, porque para muitos adultério é quando o homem entra em relacionamento sexual com uma mulher que não seja sua esposa. Mas Jesus disse não só ter contato sexual, mas principalmente no pensamento, no olhar, já comete adultério. Terceiro subtópico do primeiro tópico. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Eu não concordo, me desculpem mesmo estando na lição, que Jesus veio aperfeiçoar a lei. Primeiro, o que significa aperfeiçoar? Aperfeiçoar significa aprimorar-se da perfeição. Significa fazer com que algo seja aprimorado, melhorado. Significa melhorar alguma coisa, tornar perfeito, tornar algo melhor, adquirir mais qualidade, adquirir mais conhecimento e perfectibilizar. O que significa perfectibilizar? Significa fazer com que algo se torne perfeito, ideal, impecável e sem defeito. Se nós pensarmos que Jesus veio aprimorar, melhorar a lei, então o que é que nós vamos fazer com o Salmo 19, versículo 7 ao 14? Segundo ponto da nossa lição, que fala sobre a letra da lei, a verdade do Espírito. Primeiro subtópico do segundo tópico. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibição, escrita que revela o pecado e leva à condenação, como nos mostra Romanos 7, versículos 7 a 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem salvar-se. Nesse sentido, serviu como um pedagogos do grego, isto é, pedagogo, um guia que nos leva a Cristo, Gálatas 3:24. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Ora, a letra que mata não é a lei, é a forma interpretativa da lei que os fariseus e escribas faziam dela. A verdadeira função da lei nunca foi de salvar, perdoar e libertar. A verdadeira função da lei é apontar o pecado, revelar o pecado, condenar o pecado e guiar o pecador a Cristo. Segundo subtópico, perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A lei moral, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Êxodo 25, versículo 1 ao capítulo 31, versículo 17. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais, que está em Êxodo 21, versículo 1 ao capítulo 23, versículo 19. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa o seu próprio mérito, de que por isso seriam possíveis salvar-se. Ora, Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Gálatas 2,16, Tito 3:5. Em suas cartas, Paulo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema levítico mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. João 14,6, carta aos Hebreus 10, 19 e 20, uma nova aliança que começa concede justificação e paz ao salvo. Romanos 5 e 1.
Terceiro subtópico, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras e símbolos de profecia. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos por mérito da obra de Cristo. Romanos 3, 21, 26 e Romanos 10 e 4. Em conformidade com esse evento salvífico, Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo Coríntios 3,6. Isso mostra que o Novo Testamento, o Novo Concerto, revelou-se na pessoa de Jesus Cristo, que gera vida e não mais na letra pesada da lei, que gera morte, Romanos 6,23. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo espírito de palavras registradas de tábua de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vidas em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Romanos 8 e 2 e 1 Coríntios 15, 45, 1 Timóteo 1 e 5. Quarto, qual é o propósito da lei para os cristãos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: qual o propósito da lei para os cristãos? Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa. Está estabelecida em Romanos 3,31. Se cumpre no amor, Romanos 13, versículo 8 ao 10, Gálatas 5 e 14, e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Romanos 8, versículo 2, versículo 9, Gálatas capítulo 5, versículo 6, versículo 25. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Cristo não aperfeiçoa, ele aprofunda o verdadeiro sentido da lei em nossos corações. Terceiro e último tópico, a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus é o primeiro tópico. Subtópico. Mateus 5, versículo 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis, os que são fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, reparam, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulo de Cristo e cidadão do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma, que aprofunda e concede-nos graça e verdade. João 1, 16, 17. Segundo e último subtópico do último tópico. A justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei-obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem, Mateus 19, versículos 16 a 26. O fariseu que, por meio de sua justiça própria, achava-se melhor que o publicano, Lucas 18, 9 a 17. O sacerdote e o levita, que, firmado na sua justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo, Lucas 10, 25 a 37. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do Deus é interior, moral e espiritual. Não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior às dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa. Romanos 3, 21 e 22 e Romanos 8, versículo 2 ao 5, e assim entrar no reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos em nome de Jesus.